para a palavra de Deus. Lucas capítulo 17. O tema é: o que será desta geração? Eu falei o quê? O que será desta geração? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17, versículo número 23. Quero pedir a você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, chama-se Na Mira da Palavra, e passe adiante, porque você vai estar me ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante. Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, não desça as suas alfaias em casa, não desça tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salva-la. Digo isto, que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Irmãos, a mensagem que eu tenho hoje no meu coração, eu posso considerar uma das mensagens mais sérias que já preguei até hoje. E eu acho que certas mensagens como essas deveriam existir sempre nos púlpitos de todas as igrejas. Infelizmente, muitos caminharam por um caminho contrário à palavra de Deus, né? Só falando o que de fato e de verdade as pessoas querem ouvir, e não falando de fato e de verdade o que as pessoas precisam ouvir, os que as pessoas necessitam ouvir. Há uma necessidade muito grande e nós ouvimos a palavra de Deus que nos adverte, que nos exorta, que nos confronta e que nos chamam à responsabilidade. Quantos concordam comigo? Podem dizer. Graças a Deus que essa igreja aqui, aleluia, concorda que a palavra de Deus, com toda a sua integridade, continue sendo proclamada. Parabéns para você. O que será desta geração? Nós sabemos que Deus fez um homem reto. O livro de Gênesis começa mostrando Deus fazendo o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas a Bíblia mostra que logo no capítulo 6, os homens começaram a se extraviarem, começaram a fazer coisas erradas. E toda aquela geração antediluviana, antes do dilúvio, foi uma geração que desagradou muito a Deus, e começaram aquele mundo de pecado na vida daquelas pessoas. Começaram um casamento mistos, e viram os filhos dos homens, viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e tomaram mulheres para si, porque eram formosas. Tudo começou aí, em casamentos desagradáveis, em uniões desagradáveis, em julgo desigual. E a bem verdade é que se tem um nome próprio para dar em toda aquela história, chama-se a história de desobediência.
uma história de pecado, uma história onde verdadeiramente o Senhor desagradou-se daquele povo. O povo começou a crescer, começou a contaminar a terra, daqui a pouco um irmão mata outro e vem uma confusão só. E Deus então, por sua graça e por sua misericórdia, para mostrar ao mundo, a todas as gerações, inclusive até hoje, até hoje, Deus levanta um homem por nome de Noé. E Noé era um homem justo. Entenda que a vida de Noé era um exemplo para aqueles homens. A vida de Noé, por ser uma vida santificada, ele testemunhava contra aquela geração. Ele testemunhava contra aquela geração. Noé era um homem que pregava a justiça. Lá em Pedro, o apóstolo Pedro fala várias vezes sobre ele. E diz que ele é o pregador da justiça. E por mais de 100 anos esse homem advertiu a população e pregava para o povo. E a bem verdade é que ele era vítima de zombarias. Ainda mais numa época onde a chuva não tinha ainda sido um acontecimento de um fenômeno tipo um dilúvio. Então eles não acreditavam. Mal chove aqui, como é que vai ter um dilúvio? Que história é essa? Esse cara tá maluco. E as zombarias eram grandes. Entenda que Deus levantou um pregador. Entenda que Deus levantou um homem. Entenda que Deus levantou um líder. Entenda que Deus levantou um exemplo. Levantou uma pessoa que o representasse. Mas eles o desprezaram. Não se arrependeram. Não se arrependeram. E Deus foi longânimo demais com aquele povo. Mais de 100 anos. E é interessante que no capítulo 7 de Gênesis, versículo 4, diz que mesmo a arca já pronta, Deus ainda esperou 7 dias. Os animais, pode ler aí, os animais tudo na arca, tudo já prontinho. Deus ainda esperou 7 dias para fazer chover sobre a terra, esperando que aqueles homens tomassem uma posição de arrependimento. Mas bem verdade é que isso não aconteceu. Tal coisa não aconteceu. E o que Deus fez? Sendo justo, Deus não suporta o pecado, Deus detesta a desobediência, Deus não tem prazer na iniquidade. Deus então resolve destruir tudo quanto ele fez, inclusive os animais e os répteis. E Deus fez chover 40 dias sobre a face da terra, e a Bíblia diz que matou a todos. Mas na frente Noé, depois desse tempo, sai da arca com os animais, planta uma vinha, a terra é povoada novamente, a terra se enche de pessoas novamente. E mais na frente, lá vem o homem virando as costas para Deus novamente. E fizeram uma torre, chamada Torre de Babel. E começaram a se comunicar entre eles, porque havia uma língua só, para que eles fizessem uma grande torre. E se você for estudar sobre essa torre, você vai chegar à conclusão de que essa torre era uma torre para insultar a Deus. Era uma torre, como quem diga assim, nós também vamos chegar lá em cima, nós não precisamos de Deus para nada. Era isso que aqueles homens faziam. E quando aquela torre já estava em alguns andares para cima, Deus então faz ali nascer novas línguas, confusão das línguas, e aí cada um passou a falar um idioma diferente, para que eles não tivessem comunhão alguma para continuar a sua obra. Mas aquela torre era para desagradar a Deus. Mas na frente, na cidade de Sodoma e Gomorra, o povo foi por uma devassidão tão grande. Eu chamo de devassidão esses costumes ridículos e horríveis que Deus não se agradava. Eles foram por uma devassidão tão grande, por uma maldade tão exacerbada, tão grandiosa,
que a Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra fedia mal, ou seja, o mau cheiro do pecado de Sodoma e de Gomorra chegou nos céus. Imagina só, um Deus santo, rodeado pelos seus anjos, ao respirar, sentir nojo do pecado de alguém que eles já estava dando aí a terceira ou quarta oportunidade. A maldade de Sodoma e Gomorra, todos os tipos de pecados haviam ali, e a maldade daqueles homens era tão grande que eles cobiçaram os anjos. Meu Deus, é sério isso? Sério? Cobiçaram os anjos chegaram na casa de Ló, os homens da cidade foram para lá, com finalidades malignas contra aqueles dois anjos. O castigo foi, aqueles anjos entraram na casa de Ló, quando iam tirar Ló de lá, e amaldiçoaram, ficaram cegos. E aí a gente vai vendo como o homem vai se metendo, se distanciando de Deus, se distanciando de quem jamais deveriam se distanciar, ao ponto do profeta Isaías, no capítulo 59, dizer: os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, porque assim como o céu é distante da terra, assim são os meus caminhos distantes dos vossos caminhos, e os meus pensamentos distantes dos vossos pensamentos. Olha só, o homem se perdeu num labirinto, se perdeu nas trevas, se perdeu de uma forma que não tem como remediar, como consertar, porque a Bíblia diz que Deus fez um homem bom, porém ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez um homem bom, porém ele foi por caminhos contrários à vontade de Deus, e nessa aí ele perdeu o tino da vida, e foram todos condenados. E o juízo de Deus jamais deixa de acontecer, o juízo de Deus jamais vai deixar de acontecer. Observe que Deus sempre chegou alertando, falando, sendo longânimo. Deus sempre chegou de uma forma muito amável, benigna, chamando este homem de volta para o conserto, para a sua santidade, para a sua presença. E o resultado é um virar de costas, uma desobediência, bater no peito e achar até que é maior do que Deus. E lá vem juízo sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. A Bíblia diz que Deus tirou uma família justa de lá. Deixa eu só falar um negócio para você. Observe já aqui pelo terceiro exemplo, pelo segundo exemplo. No caso do dilúvio, Deus retira uma família. No caso de Sodoma e Gomorra, Deus retira a sua família. Eu espero que nesta noite tenha pessoas aqui que dê ouvidos ao que o Espírito Santo esteja falando, para que você e a sua família seja salva também do juízo de Deus. Para com os bons te mostras bons, para com o perverso inflexível, diz a palavra de Deus. Amém. Há pessoas que acham que vão, não estou nem, vai fazer o que quiser, vai andar por onde quiser, vai seguir os seus próprios caminhos. Mas eu digo uma coisa para você: Deus vai te pedir contas de todos eles. Está escrito na palavra de Deus que Ele vai pedir conta de todos os teus caminhos. Ele vai pedir conta até do bem que você poderia ter feito e você não faz. Ele vai pedir conta para você de todas as coisas. E não pense que esse Deus, você só entendeu Deus até agora da forma que você quis entender. A igreja só entendeu Deus até agora da forma como ela quis entender e da forma como teologicamente engessada lhe foi passado. Mas Deus não vai deixar de ser justo nunca. Deus não deixa de ser justo nunca.
nunca. A palavra equidade define o caráter de Deus. É uma coisa perfeita. Deus é justo em todos os seus caminhos, e Ele não tem o inocente como culpado, e nem o culpado como inocente. Bem verdade é que Deus vai nos pedir conta de todas as coisas. Você pode estar certo disso. Amém. E aí, os anjos vão tirar Ló dali, daquela cidade. E quando eles estão saindo daquela cidade, diz a Bíblia que a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Parece que tinha algum apego secreto no coração daquela mulher por aquela cidade. Porque imagina os anjos te levando para bem distante. Os anjos de Deus chegando na tua casa, puxando você pelo braço praticamente. Abraão já ali também, já numa boa, ali saindo de todo aquele momento ali terrível. E aquela mulher vai ficar olhando para trás. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Você veio aqui para crescer, você veio aqui para aprender. Quando você sair do mundo, não olha mais para trás não, querido. Você saiu do mundo, não fica mais olhando para trás não, porque o caminho que Deus tem é infinitamente melhor para você. Eu vejo muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda estão com o pé no mundo. É o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ou você é ou você não é. Amém ou não amém? Amém. Tudo que é do mundo você tem que deixar para trás. Agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Quando o faraó pediu para Moisés deixar as crianças, Moisés disse: nenhuma unha vai ficar aqui. Aleluia. Todo o Egito tem que ficar para trás na sua vida. As músicas velhas do mundo, os vícios, os palavrões, as bebidas, as coisas do mal, as invejas, essas porcarias todas tem que ficar para trás, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem que ser novo. Mateus 16 diz que em meu nome vamos curar os enfermos, vamos expulsar os demônios e vamos falar novas línguas. Quando recebe esta palavra, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa Sodoma pegar fogo, deixa Sodoma pegar fogo. Deus diz para você: sai de lá, sai de Sodoma, sai do Egito, sai dessa terra, sai da Babilônia, sai de Tiro, sai de Sidom, porque essas cidades não me glorificaram. Essas cidades não me honraram. Essas cidades não me adoraram. Essas cidades pecaram contra mim. Fizeram o que eu detesto, o que eu desagrado. Imagina teus filhos, você que é pai, você que é mãe. Você passa a vida toda falando para os seus filhos: olha, não faça isto. Olha, não faça aquilo. Não faça isto, não faça aquilo. Mas chega um momento, aleluia, que aqueles que realmente têm um coração quebrantado vão ouvir o seu pai e a sua mãe. Mas a tristeza é quando você vê seus filhos fazendo exatamente o que você disse para eles não fazerem. Caramba, isso é chato demais. É horrível. É ou não é? Quem é pai aqui? Pode dizer um é bem alto? Saiu negro pouco. Pois assim Deus também se aborrece. Deus também fica indignado. Deus também fica triste. Porque, irmãos, tem tanta coisa boa para se fazer. Tem tanta coisa boa para obedecer. E a gente vai pelo caminho do erro. E cuidado, porque a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final é caminho de morte. Talvez não seja o caminho da morte física, para alguns sim, talvez para você aqui não, mas o caminho de uma morte espiritual. Porque nós já estamos relaxados até demais, né? Com a nossa vida espiritual. Já temos relaxado para mais da conta. Então, em nome do Senhor Jesus. Aí vemos mais para frente, Jesus agora, depois
depois de centenas de anos, chegando em Jerusalém. Já se passou aí o dilúvio, a torre de Babel, já se passou a destruição de Sodoma e Gomorra, vem agora a desobediência de Israel, que não é o caso que está falando aqui, senão a gente não termina nunca. Aí Jesus chega em Jerusalém. O Filho de Deus chega em Jerusalém para resgatar o que havia perdido, o que se havia perdido, melhor, para resgatar os desgarrados, as ovelhas desgarradas do curral, para tirar das trevas e se mostrar como luz para este mundo. Aí vem Jesus cheio de amor, terno de misericórdia, um homem maravilhoso, que quem o ouvia dizia para todo mundo: nós nunca ouvimos alguém falar como este homem. Era uma coisa que dava comoção, emoção demais nas pessoas ouvir Jesus, suas palavras, seus ensinos, seu estilo, sua maneira de viver, sua maneira de pensar, sua forma de ensinar. Veio como um cordeiro, um homem manso, tranquilão. E o que fizeram dele? Viraram as costas para ele, bateram nele, cuspiram nele, judiaram dele, botaram coroa de espinho na sua cabeça, uma cruz de mais de 60 quilos nas suas costas e o mataram. E eu venho repetindo o tema dessa mensagem: o que será desta geração? O que será desta geração? Se você não sabia, toda essa maldade veio sobre Jerusalém. No ano 70, Jerusalém foi destruída. O próprio templo foi profanado, foi destruída. As pessoas que fizeram tamanha maldade com ele, existem livros aí dizendo que essas pessoas foram acometidas de doenças, que elas se esvaziavam em sangue, em plena praça pública. O castigo de Deus veio sobre todos aqueles que tocaram no ungido de Deus, que tocaram no Messias, que tocaram no Filho do Homem, que fizeram dele uma vergonha, que blasfemaram dele. Vieram, o seu castigo veio sobre aqueles homens e eles se esvaziavam em sangue. O que será desta geração? Amém. E hoje eu estou aqui nesta hora, 2023, julho de 2023. O que será desta geração? Aí você diz assim: mas por que, pastor? Porque ela é a pior de todas. Verdade. Nós estamos diante da pior geração de homens e de mulheres que essa terra já conheceu. Essa que é a grande verdade. A pior. E olha o histórico do que nós falamos aqui. Olha o histórico do que nós falamos aqui. É uma geração que afronta a Deus o tempo todo. Afronta a Deus o tempo todo, falando de ideologia de gêneros, querendo tocar no que é sagrado, corrompendo as nossas crianças. Hoje nós vimos aí no Facebook a marcha da maconha, onde botaram crianças para dizer au, 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 maconha no quintal. Estão querendo acabar com os cordeirinhos de Deus. Estão pegando nossas crianças para tirar seus órgãos. Agora parece que na Itália, aquele deputado Nicolas está mostrando, pegaram um caminhão cheio de crianças. O que iriam fazer com aquelas crianças? Mutilarem nossas crianças. Atenção, pai, você que está me ouvindo, cuidado com seu filho. Cuidado com seu filho. Olhe para onde seu filho está andando, porque ela pode ser raptada. O coração de uma criança vale de 80 a 120 mil reais. Que geração é essa? Que geração nojenta, desgraçada é essa que nós estamos vivendo, gente? Se mata por 100 reais, por 50 conto nesse Brasil. Geração de violência, de desobedientes, de gente que não quer nada com Deus.
valores das famílias foram deixados para trás. O tal do satanismo tem crescido de uma forma tremenda no mundo. As pessoas deixaram de adorar a Deus e muitos estão adorando o satanismo. Tem colégio nos Estados Unidos botando roupinha de diabo nas criancinhas quando vão para a escola. Tu quer mais o quê? Você quer mais o quê? Toca o nome do seu irmão e diz aí, se prepara. Nós, pastores da antiga, entre aspas, nunca vimos uma igreja tão indiferente ao Evangelho como a igreja dos últimos dias. Nunca vimos. A igreja está indiferente. Eu dizer que sou crente, não evangelizamos, não trazemos ninguém para a igreja, não pregamos o Evangelho, muitos estão igual ao mundo, não temos autoridade mais para falar com alguém, para o vizinho, porque estamos igualzinho a ele. Quando estamos bravos é palavrão para tudo quanto é lugar, é xingação, é problema, é fofoca. Nós estamos vivendo uma igreja muito fria, porque o pecado tem acabado com a ação do Espírito Santo na igreja. Deus quer fazer muito mais e não consegue, porque a igreja é fria, gelada. É uma igreja que não jejua, é uma igreja que não faz vigília, é uma igreja que não lê palavra, é uma igreja que não gosta de oração, é uma igreja que não dizima, é uma igreja que não ama, é uma igreja covarde. Isso aqui é verdade. É desse jeito. E aí, que geração é esta? Ah, pastor, o senhor estava falando do mundo, agora o senhor está falando da igreja. Estou, porque a Bíblia diz que o juízo vem primeiro pela casa de Deus. E ele disse: vem primeiro pela casa de Deus, onde vai parar o ímpio, o pecador. Primeiro pela casa de Deus. Não tenho medo de pecar. Se quiser para ir para a cama, muitos vão mesmo de verdade, sem ser casado, praticando a fornicação. Que geração é esta, pelo amor de Deus? Como é que Deus vai fazer milagres? Como é que Deus vai operar se não há temor em nosso coração? Pois a Bíblia nos diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E dê graças a Deus pela minha vida, porque eu sou pregador da justiça. Dê graças a Deus pela minha vida, que eu estou alertando você. Se você passou por algum lugar e não te explicaram a verdade, aqui você vai se converter, vai ser salvo, vai morar no céu. Aleluia! Porque aqui nós temos compromisso com esta palavra poderosa, onde a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E Jesus Cristo diz em João 6:63: as palavras que eu tenho pregado é espírito e a vida. A palavra de Deus é vida para você nesta noite. Você vai sair daqui cheio dele, porque ele está aqui. Receba a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para sermos diferentes. A Bíblia nos diz em Malaquias, e outra vez: vereis a diferença entre o que serve a Deus, aleluia, e o que não serve. Amém. A diferença na sua vida? Ou você está igualzinho? A diferença na sua vida? Se há, bendito seja Deus, continue sendo diferente. Porque pelo que eu sei, água e óleo não se misturam. Pelo que eu sei, água e óleo não se misturam. Aleluia! Então vamos fazer o que Deus mandou antes que seja tarde demais. Porque imagina quando as leis chegarem e disserem assim: olha, a partir de hoje no Brasil, se alguém for pregando o Evangelho, esta pessoa vai ser punida. Se alguém for pego com a Bíblia na mão na rua, será preso. Se alguém for pego dentro de uma igreja evangélica, vai para a cadeia.
É um tempo que pode chegar assim. Amém. E a Bíblia diz o quê? Se no dia da angústia te mostras fraco, é porque a tua força é pequena. É por isso que eu digo que a igreja tem que buscar a Deus por você e pelo que há de vir. Porque Jesus disse que muitos vão se escandalizar. Meu Deus! Ai, arrancar o cabelo. Lembrando que uma peruca é cara. A verdade de arrancar cabelo, você vai ver. Peruca é cara. Em nome do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus me deu essa palavra hoje no final da tarde, depois de 7 horas de oração. Eu não estou aqui brincando, eu estou aqui porque Deus me botou neste lugar para falar a verdade para você ter um coração transformado, para você ser crente cheio do Espírito Santo, para você ser ativado na sua vida espiritual e para que você venha dar bons frutos enquanto a noite não chega. Em nome do Senhor Jesus. Portanto, amados, Abacuque capítulo 3: aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. E no decorrer dos anos a torna conhecida. Que você precisa de avivamento. E o que é avivamento? Mudança de vida, compromisso com Deus, vida de oração e prática, leitura da palavra, comunhão, perdão, evangelização, cara no pó. Isso é avivamento. Eu não admito, pelo menos eu, para mim, chegar dentro de uma igreja onde tem o poder de Deus, onde tem o avivamento de Deus, chegar numa igreja, entrar e sair do mesmo jeito. Eu como crente, eu preciso sentir a presença do Espírito Santo. Se isso não está acontecendo, tem canais que precisam ser liberados dentro de você. Tem coisas que você precisa tirar de dentro de você, para que haja um fluir do Espírito de Deus na sua vida, para que você realmente seja tomado de rios de águas vivas no seu interior, para que haja um fluir da presença de Deus para você e para os outros. Aleluia, porque Deus quer que sejamos rios e não represa. A represa tem águas paradas, ali pode haver muitos insetos e aquelas águas não vão para lugar nenhum, mas Deus quer nos encher para nós sermos como rios, como o rio de Ezequiel 47, que por onde ele vai passando, nas suas ribanceiras, as árvores vão reverdecendo, as plantas vão ficando novas. Aleluia, assim Deus quer levantar uma igreja poderosa nesses últimos dias sobre a face dessa terra. Que o Senhor Jesus te abençoe, para que você seja de verdade uma igreja viva nesses últimos dias, aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, no seu prédio, na sua rua, por onde você passar, as pessoas digam: ali verdadeiramente vai um homem de Deus, ali verdadeiramente vai uma mulher de Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Jesus te abençoe. Fiquemos de pé para a glória de Deus. Fiquemos de pé para a glória de Deus. Em nome do Senhor.